A religião judaica oferece inúmeros lembretes visíveis, que são símbolos a seus adeptos masculinos com relação à obrigação deles de cumprirem os 613 preceitos contidos na Torá e também que lembram de sua identidade como judeus. Um destes símbolos são os tzitziot, que são pequenas franjas que se encontram na borda dos cantos das vestimentas, como por exemplo do Talit Gadol, que é um chale de orações obrigatório para o uso nos serviços matutinos da sinagoga, e também no Talit Katan, que é o pequeno talit, que é uma vestimenta que vai no interior das vestes externas. Para compreendermos melhor a respeito do significado do tzitzit, vamos primeiro recorrer a um pequeno texto bíblico que se encontra no livro de Números, no capítulo 15, verso 38 a 39. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que façam para eles franjas, tzitzit, sobre as bordas de suas vestes pelas suas gerações. E porão sobre as franjas de cada canto um cordão azul celeste, e será para vós como franjas, e as vereis, e lembrareis todos os mandamentos do Eterno, e os cumprireis, e não errareis seguindo os impulsos de vossos corações e de vossos olhos, pelos quais vós viveis a errar. Estas franjas em que este pequeno texto bíblico, que ele é de suma importância e faz parte até mesmo do terceiro parágrafo de uma das orações mais importantes do povo de Israel, o Shema Israel, faz referência justamente a este mandamento do tzitzit. Ele é um mandamento tão importante que até mesmo na literatura talmúdica, que foi desenvolvida entre os séculos II e o século V da Era Comum, considera que cumprir este mandamento do tzitzit equivale como se estivesse cumprindo todos os mandamentos da Torá. E também Maimônides, um sábio sefaradita judeu do século XII, quando ele faz um comentário a Pirkei Avot, no capítulo 2, que faz parte da Mishnah, um dos tomos encontrados no Talmud, fala sobre a grande importância deste mandamento do tzitzit. Ramban também considera que o mandamento do tzitzit ele se divide em duas partes. Como nós lemos nesse verso de Números, capítulo 15, verso 38 a 39, se tem a obrigatoriedade de colocar franjas nos cantos dos vestuários e também colocar uma cor azul celeste, chamado em hebraico de Tehelet. Então nós temos dois preceitos divididos, primeiro o de tzitzit e depois o preceito do Tehelet. Como nós vemos neste exemplo em que eu tenho no meu Talit Gadol, no chale de orações, nós vemos que ele não possui a cor azul celeste, isso é, a cor Tehelet. Isto acontece justamente em algumas comunidades ortodoxas por conta de que este azul celeste ele só poderia provir de uma única fonte, conforme consta no Tosefta, que é uma obra rabínica datada do século II e século III da Era Comum. E com a dispersão dos judeus após a queda do Segundo Templo de Jerusalém, e uma dispersão que foi um tanto além do mar Mediterrâneo, e como justamente este animal do qual era extraído o azul celeste se encontrava no mar Mediterrâneo, aos poucos foi se perdendo qual era o correto procedimento de se conseguir exatamente a azul a qual era necessária para cumprir o preceito do Tehelet. Com isso, muitos judeus acabaram removendo o Tehelet propositadamente e mantendo somente os tzitzit de forma branca. Todavia, é interessante observar que este preparo a respeito do Tehelet, do azul celeste, conforme o preceito bíblico e também conforme a regra da Tosefta, foi-se elaborado várias pesquisas no início do século XX para tentar conseguir novamente obter azul. E acredita-se também que o animal que provinha essa tonalidade de azul, que é chamado de Hilazon, que hoje é conhecido muito como o Murex trunculus, também chamado de Hexaplex trunculus, e a partir dele se consegue extrair uma tonalidade de azul que acredita-se hoje que muito provavelmente era o mesmo que era extraído nos tempos bíblicos e nos tempos rabínicos, enquanto ainda existia o Segundo Templo em Jerusalém. Com isto, hoje nós temos tanto a versão do Talit, que possui apenas o tzitzit branco, assim como nós também temos a versão do Talit, que possui um cordão azul celeste. É interessante também nós notarmos que no caso do Talit Gadol, que é o chale de orações judaico, ele possui uma ornamentação em listras, que muitas vezes ou elas são pretas ou são azuis, e também são estas listras contidas no Talit Gadol que inspiraram a forma como a bandeira de Israel é composta, com as suas duas listras azuis, fazem justamente referência a essa cor azul celeste. Muitas vezes ele é representado também como preto, porque em alguns comentários nós temos que a cor azul celeste era como a cor da meia-noite, e por isso que vem essa tonalidade preta.
Agora, continuando a examinar o Talit Gadol, que é um chale de orações bastante ornamentado, como por exemplo a gola dele, que é conhecida em hebraico como Atará, ela possui escrito em hebraico a bênção para se colocar o Talit Gadol. No caso aqui nós temos escrito em hebraico Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu lehitatef betzitzit, que é a bênção que se faz para se colocar o tzitzit e começar a fazer os serviços na sinagoga, especialmente na oração da Amidah, a oração da manhã. Normalmente o Talit Gadol ele é colocado da seguinte forma. Muitas vezes ele é colocado na sinagoga, especialmente para fazer a oração do Shema Israel, sobre a cabeça, e também é colocado a parte lateral dele por cima dos ombros. Assim fica o tzitzit na parte frontal, e neste outro ombro também fica um tzitzit na parte frontal. O que facilita quando se vai fazer a reza do Shema Israel, para assim enrolar o tzitzit no dedo, e quando se pronuncia exatamente essa estrofe de Números 15, capítulo 38, 39 e mais adiante, se possa, quando pronuncia-se a palavra tzitzit em hebraico, olhar para a franja e também dar um pequeno beijo, em memória a este importante mandamento. As comunidades judaicas que não são ortodoxas, muitas vezes elas colocam apenas o talit nos ombros, e ele é feito de um material um pouco diferente também. Ele é feito muitas vezes com cedo, enquanto este, que estou usando em específico, ele é feito de lã, porque a procedência dele é ortodoxa. Os judeus ortodoxos eles têm um cuidado maior com relação ao material do qual compõe o talit e preferem que ele seja sempre feito de lã, para evitar que não se cumpra aquele preceito bíblico de se misturar lã com linho. E como o tzitzit precisa ser feito necessariamente de material de lã, se tem todo esse cuidado com relação ao linho também de não se misturar aqui. É interessante também nós observarmos que o tzitzit do Talit Gadol, o qual estou usando, ele é de procedência askenazi, isso é, dos judeus que se encontram mais ao norte da Europa. Então nós vemos que ele é feito da seguinte forma. Nós temos 2 nós, depois 7 voltas, 2 nós, 8 voltas, 2 nós, 11 voltas, 2 nós, 13 voltas e depois, por último, 2 nós. O interessante é que ele é feito dessa maneira porque justamente a guimatria, isso é, a soma das voltas em 7, 8, 11 e 13, que formam 39, a guimatria dessa soma, que é o valor numérico das palavras em hebraico, que nós temos o valor numérico das palavras Yud Hei Vav Hei, que significa o nome de Deus, com mais é 1, é o que dá exatamente 39. Já os talitot de procedência sefaradita, eles possuem uma tradição um pouco diferente na forma de conceber o tzitzit. Os nós, que são feitos antes das voltas, eles possuem uma forma um pouco diferenciada e também as voltas elas são feitas da seguinte forma. Inicia-se primeiro com nó, depois 10 voltas, 5 voltas, 6 voltas e 5 voltas, totalizando o número de 26. Que é a guimatria somente do nome Yud Hei Vav Hei. Isso é o nome inefável de Deus. É interessante observarmos também que o Talit Gadol muitas vezes ele não é utilizado por mulheres em comunidades judaicas ortodoxas. Isso acontece porque existem certas divergências em se considerar o talit como uma vestimenta masculina, e se tem um preceito na Torá em que proíbe que uma mulher vista roupa de homem, assim como o homem vista uma roupa de mulher. Todavia, isso é discutido por inúmeros sábios desde a Idade Média. E hoje as comunidades que não são ortodoxas e as comunidades do judaísmo conservador, elas normalmente têm Talit Gadol desenvolvidos especificamente para mulheres. E até mesmo para que a feitura dele tenha um pouco mais de graciosidade, normalmente estas linhas pretas ou azuis que compõem o Talit Gadol, eles são feitos de uma forma um pouco mais clara, com um tom rosado, para que assim obtenha-se uma diferenciação entre uma vestimenta que é de homem e uma vestimenta que é para mulheres. Outra coisa importante também a respeito do Talit Gadol é que as comunidades judaicas possuem algumas tradições diversas sobre a idade mínima em que se pode se utilizar justamente esse chale de orações. Alguns judeus permitem que somente o menino, a partir dos 13 anos, na sua festa de Bar Mitzvah, que proporciona em si a sua maioridade frente à comunidade, é que ele pode começar a utilizar o Talit Gadol.
Todavia, em outras comunidades e outras tradições judaicas, o Talit Gadol ele pode ser somente utilizado por pessoas que já são casadas, o que neste caso até facilitaria no caso de uma moça que está procurando por algum partido. Se o jovem não está utilizando o Talit Gadol, significa que ele ainda está disponível. Outra coisa também importante de nós observarmos a respeito do Talit Gadol é que na festa de casamento ele normalmente é utilizado como uma rupá, que é uma pequena cabana que representa o lar em que agora irá viver a futura família, a qual está se constituindo o homem e a mulher. Já o Talit Katan ele é um pouco diferente. E também sobre o Talit Katan nós não sabemos dizer exatamente qual é a origem dele, porque a primeira forma escrita que nós temos a respeito do Talit Katan foi de um judeu chamado Yaakov Ben Asher, que data do século XIV, por volta do ano 1350, falando a respeito da utilização deste pequeno talit que é usado no interior das roupas. Hoje acredita-se que o Talit Katan provavelmente ele foi concebido durante a Idade Média para evitar as perseguições contra os judeus que acontecia. Assim, os judeus não precisavam sair necessariamente na rua utilizando o Talit Gadol e utilizavam o Talit Katan por dentro da roupa de uma forma escondida, para mesmo assim, sem que os outros saibam, poder cumprir este importante mandamento que, como mencionado, o Talmud afirma que equivale a cumprir todos os mandamentos da Torá. Logo, o Talit Katan foi adotado tanto pela tradição Askenazi, do norte da Europa, quanto pela tradição Sefaradi, que é a Península Ibérica, hoje Espanha, Portugal, e também no norte da África. A diferença entre essas duas tradições é que a tradição Askenazi ela utiliza o tzitzit por fora da roupa, então qualquer um pode ver que a pessoa está usando o Talit Katan. Já a tradição sefaradita normalmente esconde o tzitzit por dentro da roupa. E o interessante de se observar dessas duas tradições é que os Askenazi dizem que para cumprir o mandamento tem que se observar o tzitzit, tem que olhar o tzitzit. Já de acordo com a tradição sefaradi, se nós deixamos o tzitzit para o lado de fora das roupas, isso pode equivaler como se fosse uma soberba perante os outros judeus. Então, até mesmo o grande rabino, que infelizmente já faleceu, Ovadia Yosef, ele considera que é meritório se utilizar sempre os tzitzit por dentro da roupa, para que não aconteça de haver soberba perante um outro judeu que não pode ou não está cumprindo por alguma razão este mandamento. Sobre o Talit Katan, nós vemos que ele é uma vestimenta bastante simples, é apenas como se fosse uma camisa feita de lã, com uma abertura lateral que faz com que ela tenha as 4 pontas. Ela só tem aqui apenas uma abertura em seu centro, que é onde podemos colocar a cabeça. Então ela é bastante simples realmente, é somente concebida para justamente poder cumprir adequadamente este mandamento de se usar o tzitzit. Sobre a feitura do tzitzit, nós temos também algo bastante interessante que é comentado por alguns rabinos medievais. Segundo Rashi, a gimatria da palavra tzitzit equivale a 600. E como nós temos aqui um total de 5 nós ao todo, 1, 2, 3, 4, 5, que são nós duplos, e mais 8 fios que compõem o tzitzit, isto perfaz justamente o número 613, que equivale aos 613 mandamentos que se encontram na Torá. Já um rabino posterior do século XIII, chamado Nachmanides, ele vai fazer uma pequena crítica a respeito dessa interpretação de Rashi, porque tzitzit, como a gente encontra na Bíblia, só possui um único yud, e isto perfaz uma gimatria de 590, o que não daria, então, 613. Então, a ênfase maior de Nachmanides está no fio azul Tehelet, que deveria ser utilizado. Este azul celeste, segundo Nachmanides, equivale a nos lembrarmos tanto da água do mar quanto do céu, que era para onde os judeus sempre apontavam quando se referia ao Deus de Israel. Diferente das outras tradições, como por exemplo a grega, em que se tinham estátuas que faziam relembrar os seus deuses. Normalmente, quando alguém perguntava qual é o seu Deus para o judeu, ele somente apontava para cima. O meu Deus está lá no céu. Fazendo apenas um pequeno adendo, existe ainda uma tradição judaica que hoje é bastante minoritária, que é chamada de judaísmo caraíta, que surgiu por volta do século IX. Essa tradição, por exemplo, ela rejeita toda a tradição oral judaica. Então, a feitura dos tzitzit da tradição caraíta judaica
ele normalmente é feito apenas de forma enrolada e também não se usa o tehelet, isso é, o azul celeste proveniente do murex, porque eles dizem que o murex, por ser um caracol do mar, ele seria considerado uma espécie treif, isso é, uma espécie impura. Então eles utilizam uma outra tonalidade de azul proveniente do índigo. Fazendo uma conexão com as raízes do cristianismo, nós vemos que o tzitzit ele foi mencionado também em Mateus, nos Evangelhos Sinóticos, em que fala a respeito de quando tocavam na orla do manto de Jesus de Nazaré e eram as pessoas então curadas. E também outra questão interessante é que o tzitzit ele foi utilizado também nas vestes de muitos sacerdotes, tanto da Igreja Católica de tradição latina, quanto da Igreja Ortodoxa do Oriente. Então nós vemos que muitas das vestimentas desses sacerdotes possuem certas franjas nas pontas dos vestuários justamente em memória a esse tzitzit. Agora, fazendo uma pequena conexão com a interpretação histórico-crítica e também arqueológica a respeito da Bíblia e das tradições religiosas, tanto de origem judaica quanto de origem cristã, hoje acredita-se que o tzitzit é proveniente de vestimentas bastante antigas, provavelmente quando se utilizavam peles de animais nos ombros de pessoas. Isto é, nas peles de animais nós tínhamos as 4 patas dos animais. Isso gradativamente se transformou em amuletos. E a partir daí destes amuletos é que passou-se gradativamente a sacralizar isto que havia na borda das vestimentas, e tanto que se sacralizou no judaísmo como sendo o tzitzit. Isto é aquilo que nós podemos dizer que foi um costume que foi do profano para o santo, para a sacralização. Todavia, muito provavelmente, os que utilizavam estas bordas nos cantos das vestimentas, possivelmente ali pelo século X, ainda antes da Era Comum, era grande parte das populações que haviam no Oriente Médio. Com isto, nós compreendemos um pouco mais a respeito desse importante costume judaico, que nos ajuda a identificar um judeu. Vimos também um pouco sobre a importância deste mandamento para o povo de Israel. E por hoje era isso, e até a próxima!